Olá! Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo para falar com você. Sejam muito bem-vindos ao canal Vida Cristã na Prática. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim. É um vídeo que eu planejei por muito tempo. É o meu testemunho da minha vida, é o maior milagre que eu vivi na presença de Deus, que eu vivo até hoje. E é um testemunho assim tão lindo que eu preciso contar para vocês detalhadamente. E eu estou pensando em dividir esse vídeo em duas partes, para que não fique muito longo, para que não fique muito comprido e vocês possam entender claramente aquilo que Deus quer falar para você. Todas as etapas da minha vida, de tribulações, de lutas, de angústia, eu imagino e eu acredito fielmente de que é Deus tratando no meu interior, é Deus tratando o meu caráter, é Deus me fortalecendo na presença dele a cada dia. Então todas as lutas que a gente passa, todas as provas, elas são um aprendizado para a nossa vida. E que nós precisamos estar sempre ligados e atentos para o que Deus quer falar conosco. E eu aprendi ao longo da minha caminhada na presença de Deus que não adianta a gente perguntar o que nós estamos passando por aquilo tudo. Nós precisamos entender o para quê. Qual é o motivo que nós estamos vivendo aquela luta? Qual é o motivo? Qual é a finalidade? Porque Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Então esse vídeo é um vídeo muito especial, é um vídeo onde a gente vai conversar. Eu vou contar para vocês a maior experiência que eu tive com Deus na minha vida, foi a primeira. E ao longo de todos esses anos, várias experiências que vocês vão sabendo aqui aos pouquinhos, já estão sabendo de algumas, mas essa foi a primeira. E eu vou contar para vocês exatamente como foi. Não sai desse vídeo, gente. Eu vou dividir em duas partes, eu acho melhor fazer em duas partes, para que vocês não, apesar de que a história é tão linda, que vocês não vão querer sair desse vídeo, ainda que ele tenha 1 hora. Mas eu tô pensando em fazer em duas partes para que vocês possam assistir com calma e prestar atenção que Deus, ele ainda é o mesmo. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres, ele ainda realiza sonhos. E eu vou deixar aqui para nossa meditação uma passagem que eu amo demais, que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo não. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa passagem é uma passagem muito forte, muito linda. Porque aqui o Senhor dizendo que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, é Ele quem tem pensamentos sobre nós. Aquilo que nós pensávamos, a gente já não pensa mais, porque é Ele quem pensa por nós. É Ele quem sabe os projetos que Ele tem, é Ele quem sabe os sonhos que tem para nós. Cabe a nós somente entregarmos tudo nas mãos dEle, para que Ele possa fazer a vontade dEle. Sempre, sempre. E senta que ela vem testemunho. O ano é de 2001. 15 de dezembro de 2001, eu me casei. Com 21 anos, gente. Eu sempre tive esse sonho de me casar, formar uma família, ter filhos. Sempre. Eu lia muito livros de romance, eu amo até hoje, Romances, eu amo. E em 2001 eu me casei. E foi a coisa assim muito especial para minha vida, foi muito lindo. E ali nós começamos a viver a nossa vida de casados, uma vida jovens casados, Meu esposo tinha 27 anos na época e eu tinha 21. E a gente já trabalhava, a gente já conseguia ter as nossas responsabilidades e começamos a criar nossas responsabilidades novas, com contas a pagar e tudo mais. E nós estávamos vivendo uma vida maravilhosa, recém-casados e muito boa. E quando chegou o ano de 2003, nós decidimos que nós já queríamos ter filhos. Porque tanto eu quanto ele sempre sonhamos em ter uma família, sempre sonhamos em ter filhos.
E a gente já tinha passeado bastante, a gente já tinha viajado, a gente já estava curtindo, e a gente sentiu esse desejo no nosso coração. E foi muito lindo, foi muito legal, gente, que foi assim, juntos nós tivemos esse momento, esse desejo de gerar filhos, num momento juntos, muito especial para nós. E ali nós sentamos, conversamos, vamos ter o nosso primeiro filho. Nosso trabalho, a gente está firme, né, no nosso trabalho, a gente já está fixo, nosso emprego já de algum tempo, então vamos. E ali se passaram alguns meses e nada, nenhum método contraceptivo, enfim, não acontecia. E aquilo começou a gerar um medo no nosso coração. E aí nós fomos procurar os nossos médicos. Eu fui na minha ginecologista, meu esposo foi no médico, no urologista, para fazermos exames, né, práticos. E eu conversei com a minha ginecologista e ela passou os exames de rotina para que eu pudesse fazer, e meu esposo fez os dele. E chegou o dia de nós irmos levar para os médicos verem os resultados. E eu fui na minha ginecologista, a doutora Conceição, que eu amo, né? Não tenho mais contato com ela, mas foi uma mulher assim muito especial, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou na minha vida. E a doutora Conceição olhou meus exames, olhou de cima e embaixo, olhou tudo, ela pediu tudo que vocês possam imaginar, gente, tudo. E ali ela disse que estava tudo bem. Aí ela, Juliana, você tá livre, não tem problema nenhum de hormônio, não tem problema de mioma, não tem endometriose, não tem nada. O seu útero tá limpinho, aguardando a chegada do embrião. Tá tudo perfeito. Pode ficar tranquila, pode ser que seja ansiedade, possa ser que seja algo que, por você estar querendo muito, a ansiedade gera esse tipo de coisa. E eu falei, tudo bem, então vamos lá, vamos tentar. E meu esposo foi ao urologista levar o exame dele. E meu esposo recebeu o fatídico diagnóstico. Para nós, foi algo na época muito difícil de se aceitar, mas lendo essa passagem hoje, a gente compreende que é o Senhor quem sabe de todas as coisas. E ali meu esposo recebeu o diagnóstico de azoospermia, ausência de espermatozoide. E o médico olhou para o meu esposo de uma maneira muito fria, de uma maneira muito rápida e objetiva. Olhou para ele e disse assim, rapaz, se você quiser dar o filho que a sua esposa tanto deseja, você tem duas opções. Ou você adota uma criança, vai lá nos orfanatos, entra na lista de espera, na lista de adoção, ou você faz uma inseminação artificial na sua esposa, mas com um pequeno detalhe. O sêmen não pode ser o seu. O sêmen tem que ser de um outro homem, porque o seu não serve para nada. Desse jeito, sem aumentar, sem inventar nada, eu estou te dizendo exatamente o que o médico disse para o meu esposo. Ele disse, os seus espermatozoides são praticamente todos mortos. E os raríssimos que tem, eles morrem no meio do caminho, então não conseguem fecundar. Ou seja, dizendo de uma forma mais ampla e mais objetiva, você é estéril. Você não tem como gerar filhos. Naquele momento, o chão se abriu. Meu esposo, ele chorou muito, saiu daquele consultório se sentindo um inválido, segundo as palavras dele, ele se sentindo um ser humano horrível, que não podia realizar o seu sonho e nem o da sua esposa. E nesse dia, ele não me contou. Eu sabia que ele havia ido na consulta, mas eu estava no meu trabalho e ele não havia me contado. Ele havia me dito, eu nem me lembro na época, mas eu acho que ele havia me dito que o médico não tinha ido, uma coisa assim. E eu nem percebi nada. E ali, quando eu saí do trabalho, ele falou para mim assim, amor, vamos a um culto. Não era dia de culto na nossa igreja. E tinha um culto muito famoso na garagem da casa de um pastor, pastor Francisco. Uma bênção, homem de Deus.
E ele falou assim, estava querendo tanto ir a esse culto e já fomos convidados para ir por algumas pessoas, a gente nunca consegue ir. Hoje você tem alguma coisa para fazer? Dá pra gente ir hoje? Aí eu falei, tá, amor, eu saio do trabalho e a gente vai. Aí ele falou, então tá bom. Então a gente combina. E aí nós chamamos uma vizinha nossa, chamamos minha mãe para ir também, chamamos um grande amigo nosso, pastor Pedro, para ir conosco também. E nós fomos, o culto lá na garagem da casa mesmo do pastor, ele colocava umas cadeirinhas e nós chegamos ali com o coração, né, para adorar. Eu cheguei ali com o meu coração para adorar, como eu chego sempre. Mas eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha noção do que Deus estava planejando fazer naquele momento. E ali o pastor Francisco, ele é muito usado por revelações, essa é a verdade. Ele é muito usado. E ali ele foi usado para muita gente. Ele foi usado para minha mãe, para minha vizinha, e falando mesmo coisas que só nós sabíamos. A gente sabia que era Deus purinho ali. E falou com muita gente. Ele entregou muita revelação naquele dia. É um homem usado por Deus até hoje. E não falou nada com a gente. A gente sabe que a maior revelação está aqui, ó, na palavra. A palavra é a nossa bússola. A gente não tem que ir atrás de revelação. Mas não vamos ser hipócritas em dizer que existem momentos que a gente quer ouvir aquele eis que eu te digo. A gente quer sempre, às vezes, ouvir um tete a tete com o Senhor. E naquele dia a gente precisava ouvir aquilo. E foram entregues todas as revelações e chegou a hora da palavra. E aí meu esposo falou que já pensou assim, poxa Deus, queria tanto ouvir a tua voz. Mas amém, eu sei que a maior revelação está na palavra. Que o Senhor fale comigo na palavra. E ali meu esposo, com o coração aberto, nós estávamos aguardando e o pastor pediu para abrir a Bíblia. E antes do pastor começar a pregar, o pastor levantou a cabeça, gente, eu me lembro desse dia como se fosse hoje. E o pastor levantou a cabeça e falou assim, o casal ali atrás, nós estávamos quase no último banco. O casal aí atrás, se coloque de pé em nome de Jesus. E nessa hora, a gente olhou, né? A gente dá aquela olhadinha assim, eu. E o pastor falou, se coloque de pé. E ali ele olhou para o meu esposo e disse assim, homem, Deus manda te perguntar por que é que você está chorando. Por acaso você se esqueceu do que ele já fez por você? E ali naquela hora meu esposo chorava como uma criança, de soluçar. As lágrimas molhavam a camisa dele. E eu chorei junto com ele, porque a gente sabia que era Deus que estava falando. E eu me lembrei que meu esposo foi curado, que depois lá vem mais testemunho. Meu esposo foi desenganado pela medicina aos 16 anos de idade. Meu esposo foi diagnosticado pelos médicos como um limite de vida até 18 anos. Depois eu vou contar isso para vocês. E ali meu esposo se lembrou daquilo e começou a chorar. E naquela hora, aquele homem usado por Deus disse, para que você saiba que sou eu quem estou falando contigo. Eu te digo que aquilo que o homem te disse hoje pela manhã, que você não poderia, eu, o Senhor teu Deus, te digo que você pode. Eu te darei 2 filhos para confundir a medicina. Primeiro te darei um menino, um varão, e tempos depois te darei uma menina, e aí eu fecharei a madre da sua esposa, e muitos verão e saberão que fui eu, o Senhor, quem fez. Eu vou fazer com que o seu nome venha a ser exaltado, e você, seus filhos, irão confundir a medicina. Desse jeito, nessa hora, sentimos o poder de Deus, a presença do Senhor, entendendo que nada foge do controle do nosso Deus. Aguarde que no próximo vídeo vou te contar como exatamente aconteceu a promessa e a realização dela. Já se inscreve nesse canal para não perder a segunda parte desse testemunho glorioso e maravilhoso. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.